A guerra narrativa está sendo travada ao redor do mundo em muitos países. E hoje temos o grande privilégio de receber aqui André Leist. Ele é o chefe da Stand With Us América Latina, com sede no Brasil, e está lutando essa batalha por lá. André, seja bem-vindo. Obrigado por me receber. A última vez que te vi foi em São Paulo, no seu escritório lindo. E quando eu andei por lá e conversei com as pessoas, todo mundo me disse: André é o cara que representa a perspectiva israelense na televisão brasileira. Ele está educando pessoas desinformadas sobre esse conflito. Sim, bem, isso é um privilégio e uma honra para mim estar nesta posição por um motivo muito triste. Com certeza. Mas eu gostaria que não precisássemos disso. Ninguém sabe se estamos todas no mesmo barco. Todas nós gostaríamos de não precisar fazer isso e poder estar fazendo coisas construtivas, produtivas para o nosso país, educação, outras coisas. Mas você se encontra bem na linha de frente da América Latina, o que para Israel, eu não acho que Israel realmente pense ou entenda, né, como a batalha está sendo travada em todos os lugares ao redor do mundo. Mas vocês estão lutando em circunstâncias particularmente difíceis, porque o Brasil tem um presidente que não só demonstrou ser uma pessoa extremamente anti-Israel, mas também antissemita, inventando números, fabricando coisas que nunca aconteceram. E agora você precisa ir à mídia e contradizer tudo o que o presidente do país em que você vive está dizendo. Como é isso? E isso teve alguma consequência negativa na sua vida aí, para você? Como as pessoas recebem suas críticas? Bem, eu acho que no começo da guerra todo mundo ficou um pouco com medo, especialmente aqueles que são mais expostos. Desde 7 de outubro eu dei 400 entrevistas na televisão UOL. Eu acho que no começo da guerra, nos primeiros 90 dias, eu dei 7, 6, 7, talvez 8 entrevistas todos os dias. Sim, de domingo a domingo. E naquela época eu estava cuidando da minha segurança. Claro. Já mencionamos, fornecendo elementos para proteger minha segurança. Eu nunca tive medo, porque acho que temos que fazer isso. E temos soldados lutando a guerra em Gaza e eu estou no Brasil, então preciso lutar essa guerra também. O presidente do Brasil Lula começou a adotar uma postura muito mais radical do que ele tinha no passado. Ele é o líder do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Então, a esquerda? Sim. E ele é um esquerdista populista, não é extrema esquerda. Há mais partidos no Brasil, a esquerda do Partido Trabalhista, certo, mas é um partido populista. Então eles fazem as coisas que querem para agradar o maior número possível de pessoas. E eles estão conectados ao Sul Global, Terceiro Mundo Sul Global, que é uma ideologia contra a dominação dos Estados Unidos como o mundo livre. Eles são muito críticos ao capitalismo. E isso cria uma relação entre o Brasil e outros países que são muito contra Israel. África do Sul, Irã, Rússia, Venezuela, Colômbia agora, Bolívia. E desde 7 de outubro, o tipo de mensagem que Lula está espalhando ajudou muito a aumentar o antissemitismo em até 1000% no Brasil. 1000%. Desde 7 de outubro. Sobre crimes relacionados, discriminação relacionada contra judeus ou Israel nas redes sociais. Sim. Quando estive no Brasil, foi realmente incrível para mim ver o quão maravilhosamente bem-sucedida é a comunidade São Paulo, como eles também constroem, não apenas para suas próprias comunidades, mas constroem uma sociedade. Fui a uma universidade lá, a Universidade Einstein, e ao hospital. Sim. E foi tão impressionante o que a comunidade judaica fez, não só por eles mesmos, mas pela sociedade. Eles estão sendo atacados ou é algo mais sutil do que isso?
Não, a comunidade judaica está sob ataque constantemente. Eles são extremistas nas redes sociais e não apenas nas redes sociais. Eles são partidos políticos. Eu acho que a comunidade judaica ela está sob ataque também porque, desde 7 de outubro, o presidente do Brasil nunca recebeu a liderança da comunidade judaica. Não estou falando de mim mesmo. Estou falando do presidente da comunidade judaica, Cláudio. Nunca o recebeu. Estou falando sobre o tipo de relacionamento que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil está tendo com a Embaixada de Israel em Brasília. Tem um embaixador e um israelense. Ele está saindo agora porque seu mandato acaba devido à idade e não aceita um novo embaixador. Então eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar novos embaixadores. Então, o Brasil não vai aceitar um novo embaixador de Israel e a embaixada do Brasil em Israel já está funcionando sem um embaixador. Eles não vão encerrar o relacionamento, terminar a relação diplomática, porque é impossível para o Brasil fazer isso. O Brasil nunca fez isso no passado, acho que só com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem muito orgulho de ter relacionamento com todos os países do mundo. A diplomacia brasileira tem 200 anos de história de diplomacia e não de guerra. A última guerra que o Brasil participou foi com o Paraguai, né? Há 200 anos, coisas assim. E por que você tem 10 mil, 12 mil brasileiros vivendo em Israel e 2 mil brasileiros vivendo no território palestino? Então, a Embaixada Brasileira em Israel é responsável pelo trabalho consular que eles fazem com esses brasileiros. Então, eles não vão romper o relacionamento, né? O relacionamento diplomático, porque eu acho que eles vão enfrentar sanções dos Estados Unidos e de outros países. Mas eles não vão enviar um embaixador. Nós não vamos renovar o embaixador porque eles estão ameaçando não aceitar as credenciais. Eles estão prontos para não aceitar. Eles estão já não aceitando. Sim, porque Israel enviou o acordo. E eles nunca responderam. Eles nunca responderam. Eles nunca responderam, o que é uma forma diplomática de não aceitar sem dizer isso. Bem, isso não é bom. Mas eu quero ampliar um pouco, André, porque isso é o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é típico do restante da América Latina? Quero dizer, eu sei que é muito óbvio que no Brasil se fala português, enquanto em todo o resto se fala espanhol. Ficou muito claro para mim quando estive no Brasil que as pessoas preferiam que eu falasse em inglês do que em espanhol. Isso foi algo realmente curioso. Mas, de qualquer forma, do jeito que eu vejo com o meu olhar amador, eu faço, como você sabe, samazbara em espanhol. Eu vejo que a América Latina está dividida em duas. Os países que são mais comunistas, inclinados ao comunismo, como a Venezuela, né? Você mencionou a Colômbia, claro, o Brasil com um governo populista de esquerda. E então os países que fizeram uma guinada rápida para a direita, como a Argentina. Acabamos de receber aqui uma missão do Paraguai, que anunciou que vai abrir um escritório aqui em Jerusalém, um escritório diplomático em Jerusalém. Tivemos Equador e Panamá, mantemos ótimas relações com esses países. Eu sei que essa é uma análise meio geral. Talvez possamos analisar melhor o que ocorre de fato na América Latina. É mais amplo do que isso. A América Latina enfrentou ditaduras nos 50 anos após a Segunda Guerra Mundial. E essas ditaduras, por causa do medo do comunismo se espalhar por esses países, criaram ditaduras na Argentina, no Chile, no Brasil e em outros países. Mas falando sobre esses 3 países muito importantes, a ditadura lá matou milhares de pessoas. No Chile, 30 mil pessoas morreram. Na Argentina, 10 mil foram mortas na ditadura. Quem matou? O exército. Então a esquerda é majoritariamente anti-exército. Ideologia. Eles são anti-polícia, eles são anti-exército. O exército brasileiro é bem diferente dos de Israel e dos Estados Unidos, pois Israel nunca viveu uma ditadura. Não. Mas a esquerda na América Latina está dividida entre aqueles: a esquerda democrática, a esquerda popular, a esquerda populista e a esquerda da ditadura. Sim. Então é isso. Como a Venezuela. E esse é o lado comunista desse espectro.
Venezuela, Cuba e Bolívia são praticamente ditaduras ou estão à beira de se tornarem ditaduras de esquerda. E aí você tem a esquerda democrática ou mais populista. Então, por exemplo, o Chile é uma esquerda mais democrática. Boric é muito crítico a Israel, Sim. mas ele é mais atual. Ele tem um estilo mais... Nuançado, Não, ele é mais coerente. 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 Desculpa pelo meu inglês. É coerente. É. Porque ele também é anti-Venezuela e anti-Rússia. Entendi. E o Lula é mais populista porque ele está criticando e sendo anti-Israel, mas é amigo do Maduro e não fala nada sobre Cuba, violações de direitos humanos há décadas. E ele foi à Rússia para se encontrar com Putin. Então, o Lula não é coerente e o Boric é mais coerente. Nesse sentido, você tem uma espécie de divisão. E aí você tem a direita. A Argentina foi por décadas uma esquerda populista. Com Kirchner, Cristina e Néstor. Menem. E agora você tem um governo de direita, que também é um governo de direita muito pró-Israel, diferente do Paraguai. O Paraguai é de direita. O Paraguai nunca teve um governo de esquerda, na minha opinião. Mas o presidente do Paraguai é um cara que estudou na Colômbia, um cara que é muito preparado em economia e coisas assim, e isso é muito diferente da direita brasileira do Bolsonaro, por exemplo. Isso é fascinante. O que é mais... Não falo só de populismo, mas principalmente da multidão. A direita no Paraguai difere da direita brasileira. No Brasil... Agora, Bolsonaro é o líder da direita no Brasil e enfrenta prisão por causa de... Lula também esteve na prisão. Sim, Parece ser um tema comum. sim, por motivos diferentes. Motivos diferentes. Sim. Ele estava também na cadeia. Então isso é muito problemático. E Israel fica nesse tipo de disputa entre o Sul global, a ideologia e os Estados Unidos. Então o problema é que o Brasil tem uma política externa muito instável. A política externa e o presidente são de direita. E então você tem uma política externa à esquerda como um presidente de esquerda. E isso cria um vácuo que você não tem. Algum moderado, centro-direita ou centro-esquerda. Você precisa de uma política externa mais estável. Israel já tem isso. Eu sempre digo que Israel tem uma política externa muito estável porque você passa de governo para governo em Israel, de trabalhista para Likud, da esquerda para a direita, e mantém uma política externa estável. Relação com os Estados Unidos, relação com as superpotências, relação com a China, relação com o mundo árabe, tanto quanto possível, relação com a América Latina, esquerda e direita. Mas a política externa do Brasil é assim. Se você tem governos de direita, eles vão para os Estados Unidos e viram as costas para a China. Se você tem um governo de esquerda, eles vão olhar para a China e para a Rússia e não vão dar muita atenção aos Estados Unidos. O problema é a falta de política externa estável. Interessante, nunca pensei assim, mas você está certa, a política externa de Israel é praticamente consenso. Mexe aqui, mexe ali, você está certa, é consenso, sabemos que algumas coisas são assim, coisas que eu sei que foram ruins pra gente. É menos ideológico e mais para o benefício do país. Sim, pragmático. Sim, pragmático. Isso é realmente fascinante. Então, você vê agora na América Latina uma mudança em alguma direção específica? Porque parece que depois de Milei pode haver mais países que sigam esse caminho. Quero dizer, a Venezuela está perto de cair. A Venezuela é uma ditadura comunista de esquerda que usa o exército. Nesse sentido, é contraditório, já que o exército mantinha fascistas no poder em outros países. Eles foram comprados. Foram mesmo, eles foram comprados Eles foram comprados. e ninguém pode comprá-los de volta. É um processo que o Chávez começou por mobilizando a sociedade civil, organizações e comprando o exército com petrodólares.
de forma que um golpe de Estado ao contrário não fosse possível. Acho que isso não é possível no Brasil por ser um país muito grande. Sim, é um. País muito, muito, muito grande. Você tem estados. Os estados têm governadores e os governadores são os chefes da polícia. O que é muito interessante, porque muitos dos estados, eu visitei acho que 2 estados diferentes, e eles estão sob um governador diferente do partido do Lula. Sim, E então e eles são contra o Lula. sim. Então como isso funciona? Sim, porque as pessoas moravam nas cidades e nos estados. Elas não moram em Brasília. Então, claro, né, Lula é o presidente e ele tem uma certa autoridade e responsabilidade, mas as pessoas vivem nas cidades e nos estados. E você tem os governadores e os prefeitos, que também são muito importantes. Sim, claro. Isso é realmente fascinante. Então, como tem sido o seu trabalho agora na Standard News América Latina, talvez especificamente no Brasil? Qual é o foco principal das suas atividades lá? É educação? Está começando nas escolas? Vocês são universitários? Onde você começa ou termina? Focar? Então, quando começamos a Stand With Us no Brasil em 2018, começamos com educação em escolas, escolas públicas, escolas judaicas e universidades, principalmente palestras e pequenos cursos sobre a história de Israel, política externa israelense, contra-terrorismo e a história das guerras. Começamos a traduzir livros. Traduzimos, por exemplo, nosso primeiro livro, A Indústria das Mentiras, de Bendrad Yamini, renomado jornalista israelense. E a partir daí traduzimos vários outros livros, como A Guerra do Retorno, de Einat Wilf, Sim. Cartas para Meu Vizinho Palestino, de Yossi Klein Levy. Nós traduzimos Mika Goodman, traduzimos Noat Shbi, traduzimos Nathan Sharansky. Agora estamos traduzindo Israel Sozinho, de Bernardo Grillevy, da França. Nós pegamos esses livros e os entregamos para jornalistas, para acadêmicos, para professores. Nós doamos livros para bibliotecas. E então criamos um departamento de comunicação com especialistas em mídias sociais. Hoje, Stand With Us Brasil tem 37 funcionários, 7 departamentos. Temos um setor de política. Temos um departamento de estratégia e monitoramento das redes sociais e do discurso anti-sionista. Temos um grande departamento de educação que é dividido. Neste departamento, há atividades sobre o Holocausto, sua educação e memória, envolvendo escolas judaicas e não judaicas, universidades, a fronteira e toda a comunidade. E então a comunicação tem a imprensa, então o assessor de imprensa cuida de todas as entrevistas, comunicados, delegações para Israel. Recebemos agora, sábado à noite após o Shabat, uma nova delegação. Esta é a 5ª delegação que fazemos. Desde 7 de outubro. Como é a mídia no Brasil? É igual a de outros lugares? Depende. É aquela mídia progressista? Sabe, eles têm uma agenda, eles têm uma narrativa. Judeus nunca podem ser vítimas. Nós enfrentamos os mesmos problemas que estamos enfrentando em todos os outros lugares. Acho que isso é mais controlado. É mais controlado porque realmente temos problemas, já que Israel está em uma situação muito ruim onde quer que você vá no Ocidente. Mas eu acho que a mídia brasileira tem pessoas que odeiam Israel. Sim. Mas as grandes empresas, falando da empresa, porque no final das contas é uma empresa, elas têm um dono, elas têm uma família. Sim, eles precisam ganhar dinheiro e têm relação com a sociedade e empresários da comunidade judaica. Eles precisam anunciar, eles têm empresas que compram espaço publicitário, mas no final das contas, eu acho que, né, falando em termos educacionais, eu acho que os donos e os editores entendem que Israel precisa se proteger, se defender e existir. Mas você tem muitas fake news, muita interpretação errada dos fatos. E você não tem muita atenção, por exemplo, aos reféns. Eles dão muito mais atenção ao que está acontecendo em Gaza com fome e comida do que para as famílias e os reféns. Às vezes você tem uma boa. Nós conseguimos fazer pressão, outras instituições também,
O Noticiário Nacional do Brasil fez uma reportagem de 3 minutos sobre o refém há 3 dias. Acho que o Fórum das Mulheres foi a Genebra para denunciar. Exatamente, sobre crimes sexuais. Então, Andréa, sabes, eu tenho falado. Mas nós temos um problema Tá bom. que é importante mencionar. Estamos enfrentando o momento mais crucial e o ponto mais baixo da imagem pública de Israel na história do país. Com certeza. Em todo lugar que você vai, Em todo lugar. perdemos muitos amigos. E o que os israelenses precisam entender na comunidade judaica? Como um todo, é que isso é muito importante. Não podemos perder apoio porque vivemos no mundo, não em Marte. Exatamente. Devemos nos relacionar com outros países além dos Estados Unidos e Europa. Temos a Organização das Nações Unidas e vocês, o Conselho de Segurança. Nós, o futuro, e vocês, pessoas que em 20, 30 anos serão presidentes, primeiros ministros e empresários. Precisamos mudar a mentalidade de que não precisamos de apoio. Nós realmente precisamos vencer a guerra e precisamos de apoio. Então, por isso, estamos enfrentando um momento muito difícil e as pessoas dizem, ok, quando a guerra acabar, tudo vai ficar bem. Mas assim que a fronteira de Gaza abrir e os jornalistas puderem entrar, muitos jornalistas vão querer ir para Gaza. Eles não podem. Eles não podem. Eles não podem, mas um dia irão. E nós temos que estar preparados. Sim. Porque vamos enfrentar muitas histórias. Parte da história vai ser verdadeira e triste. Bem, até mesmo devastação. Sim, e muitas histórias vão ser inventadas. Sim, claro. E vamos enfrentar muitas coisas que nem conseguimos começar a imaginar. André, você sabe, eu sou muito crítica em relação à falta de qualquer tipo de atenção, infraestrutura ou estratégia do governo israelense quando se trata da imagem pública do país, quando se trata de apresentar o nosso lado dessa guerra, de tentar prever quais mentiras vão chegar até nós antes mesmo de acontecerem, como as últimas calúnias de sangue sobre fome, etc, etc, etc. O que você acha que o governo local deveria fazer? Quero dizer, eu sei que não temos mais 2 horas, mas o que você faria como representante da narrativa de Israel na América Latina, um continente bem grande, muito significativo, muito importante? O que você faria como primeira-ministra de Israel, sabendo o que ocorre na América Latina? Você sabe o que está acontecendo em todo o mundo, é claro, porque você é uma pessoa instruída. Você está fazendo doutorado sobre conflitos, especificamente sobre esse conflito. O que você gostaria? É isso que eu passo meu tempo fazendo, conversando com pessoas que têm uma opinião sobre isso, porque eu realmente acredito que já chega. Vamos criar algo de cima para baixo, pois já existem muitas iniciativas de baixo para cima, como a Stand With Us. Sim, são regras absurdas. A organização tem regras absurdas. Há várias outras, como a Stand With Us, que fazem um ótimo trabalho. O que precisa ser feito de cima para baixo? O que você precisaria no Brasil para lutar essa luta? Bem, falando sobre o mundo, não só o Brasil. Eu, se fosse primeiro-ministro, quadruplicaria o orçamento do Ministério das Relações Exteriores. Tudo bem. Quadruplicar. O orçamento anual do Ministério das Relações Exteriores hoje chega a quase 1 bilhão de shekels. 95% desse dinheiro, em 92, é para salários e pensões. 8% vai para projetos. 8% é para projetos? No máximo, que é de 50 a 80 milhões de shekels por ano para 160 embaixadas. Sim. Então, o que sobrou? Eles não têm recursos. Não. E esse é o problema, porque você tem o Catar com bilhões de dólares fazendo o que quiserem, e nós não temos, não importa que tenhamos as instituições. Elas são importantes. Todas as instituições nos Estados Unidos, Brasil, Argentina, França, elas estão fazendo um trabalho incrível. Mas o governo de Israel é um governo. Governos têm recursos que nenhuma outra organização consegue levantar. Sim, Porque eles são um governo. claro. Eles podem colocar mais 1 bilhão de shekels sem pensar 2 vezes. E eles podem fazer acordos de coalizão com bilhões e bilhões de shekels, mas o orçamento do Ministério das Relações Exteriores é de 1 bilhão de shekels.
Não estou criticando este governo em particular. Estou tentando colocar em contexto uma realidade. Sim. A realidade é que desde sempre, e talvez isso tenha mudado durante a segunda intifada de 2000, mas mesmo assim, até hoje, eles não estão dando atenção a um elemento muito importante da nossa defesa, que é a nossa imagem. Absolutamente precisamos disso, assim como precisamos de um F-35. Eu concordo completamente e acho que o problema é que os israelenses não sentem que Hasbará, a narrativa ou a guerra midiática, como quiser chamar, seja uma questão de segurança nacional. E eu concordo com você 100%. É sim, isso é uma questão de segurança nacional, não é algo que seria bom ter, é algo que precisamos ter, assim como o F-37. Sim, Eu concordo com você. Ok, vamos supor que o orçamento seja triplicado. O problema não é só o dinheiro, o problema é ter pessoas que saibam o que fazer com ele e que sejam eficazes nisso. então você faz um plano de curto prazo, repassa dinheiro para organizações que recebem do governo, algo que nós não podemos mais, Sim, mas muitos podem. muitos podem. Sim, Então você faz reformas de médio e longo prazo, você recruta novas pessoas, mais pessoas, você aumenta os salários no Ministério das Relações Exteriores para uma média do Ministério da Defesa, por exemplo, que tem uma média muito mais alta do que o Ministério das Relações Exteriores. Você vai atrair. pessoas melhores? Não estou falando de pessoas melhores, mas você vai atrair aqueles que estão pensando em ir para a área de alta tecnologia, sim, ou aqueles que estão pensando em ir para a Rafael ou para a indústria de defesa. O pessoal de cibersegurança, né? O pessoal de inteligência artificial, as pessoas que podem lutar na guerra das redes sociais. E em 20, 30 anos, você vai ter uma nova geração com mais recursos, mais capaz, mais criativa, para enfrentar esse desafio. Assim como enfrentamos e temos sucesso em outras áreas, temos sucesso nas áreas de defesa e criatividade, no serviço secreto, no Ministério da Defesa, Sim. em armamentos, Inteligência. em inteligência. Nós fizemos a edição do BIP e do Pager, fizemos o Irã em 12 dias, mas aqui estamos falhando. É, Fazemos um trabalho incrível, mas ainda estamos falhando. é, E precisamos começar a olhar para isso. Porque, me desculpe, mas 100 milhões de shekels por ano para todo o Ministério das Relações Exteriores fazer projetos em 160 países não é muito, é muito pouco. eles aumentaram agora, dizem que aumentaram agora em $500 milhão de shekels para esses. Eu ouvi isso. Olha, eu ouvi isso, eu estive lá. Só não sei se, sabe, você pode ter muito dinheiro, mas precisa de uma estratégia. O que que eles vão fazer com o dinheiro? Quem está no comando? Quem está assinando o cheque? O que que eles vão fazer? Mas afinal, qual a política e a estratégia? Mas eu acho, quero dizer, precisamos de uma estratégia e eu acho que o único que pode liderar isso é Israel, é o país. O país, porque se o país liderar, as instituições vão seguir essa estratégia, mas eles têm que perceber a urgência da realidade. Senão vamos ficar numa situação muito ruim, ainda pior do que hoje, daqui a 20 anos. Porque aqueles que estão protestando em Londres ou em Nova York, algumas pessoas, como em Nova York agora, talvez tenham um prefeito que é antisionista. Daqui a 20 anos você vai ver isso em muitas outras cidades que hoje são amigáveis a Israel. O prefeito, mas não a cidade. Sim, bem, eu concordo completamente com você. Acho que temos que pensar, como os cataris pensaram, pensar a longo prazo, ter um plano para o curto prazo, mas também um plano para o futuro e decidir realmente ter uma estratégia. E sabe, a ironia é que, sabe, os judeus sempre foram ótimos contadores de histórias. Somos os roteiristas em Hollywood, roteiristas em todo o mundo, na América Latina também, na indústria do cinema. E mesmo assim, não conseguimos contar a nossa própria história. Onde estão os nossos profissionais de marketing? Onde estão os profissionais de marketing? Bem, André, talvez você e eu possamos mudar as coisas em... Espero que sim, essa é a nossa missão.
Sem dúvida, essa é a missão das nossas vidas. Sou muito grata por você lutar por nós na América Latina, a partir do Brasil. Estamos ansiosos pelo que você ainda fará. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado por me receber.